pessoal. Agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa que me energiza tanto quando eu chego aqui. Até esqueço que eu trabalhei o dia inteiro. E, bom, eu hoje quero conversar com vocês sobre um aspecto desse caminho de evolução que envolve a gente estudar melhor como funciona a nossa mente, né? Como funciona a nossa cabeça. E dentro desse caminho, a gente está sempre recebendo, né, na verdade, algum tipo de conhecimento que varia entre 3 linhas. Né? A primeira linha, talvez a mais enfática, é uma linha onde nós somos direcionados a olhar para os nossos defeitos, né? Para o nosso lado negativo, para aquilo que não funciona na nossa vida, para aquilo que se repete de negativo e trabalhar sobre isso. Então isso também é conhecido como reforma íntima, né? Você olhar as coisas que você não gosta em você mesmo, as coisas que você não aceita, as coisas que são de baixa vibração. Porque esse material negativo, ele é um peso para sua alma. E você não pode subir a sua vibração carregando esse peso. Então aqui inclui trabalho com as mágoas, né, o perdão, elaboração de lutos. Uma segunda linha de trabalho envolve você reconhecer o positivo e se comprometer com isso de positivo que existe dentro de você. Porque existem tesouros guardados na escuridão. E tem algumas características positivas da sua alma que não são exercidas simplesmente porque você se habituou a ignorá-las. Então tem muita gente aí com amor dentro do coração, mas recebeu um condicionamento de reprimir o amor. E outras pessoas com uma força dentro delas, mas também receberam um condicionamento de esconder a sua própria força do mundo, do olhar dos outros. Então esse trabalho de olhar para o que tem guardado, olhar para o tesouro que está paralisado, ele também impacta o seu propósito, a sua missão nesse mundo. O que você tem para oferecer para os outros, para a vida. Então, o reconhecimento do positivo é um trabalho importante, é um trabalho menos denso do que essa parte de trabalhar com o eu negativo. E é uma parte fundamental também, afinal você não está aqui só para ficar reformando, né? Porque assim, é uma reforma íntima, mas a reforma ela foi feita para acabar. E quando ela acaba, o templo se consolida. Né? A gente está reformando o templo. A nossa mente, o nosso corpo, eles são o templo do Espírito, onde o Espírito habita. E então a gente faz uma reforma, uma boa decoração, reconhece o que tem ali de valioso, para convidar o Espírito a habitar essa casa. E, então essa é uma segunda linha de trabalho. Claro, quando a gente está lendo, quando a gente está estudando, às vezes essas coisas se misturam também, né? É só de forma didática, assim, para você entender onde é que a gente caminha, né? Então, o trabalho com o negativo, o trabalho com o reconhecimento do positivo e você se comprometer com ele, se comprometer com o que existe de bom em você. E não ficar fingindo que isso não existe.
Então é a corrente afirmativa, é o sim, né? É você dizer sim para a vida. E isso envolve também a superação de alguns medos. Medo de amar, medo de se entregar, medo de se expor. Só que esse é um medo, entre aspas, bom, porque você está com medo da sua luz. Você está com medo de expressar a sua melhor parte. E dizem alguns mestres que esse medo é maior ainda do que o medo da nossa sombra. Que o nosso medo maior não é de ser ruim, de falhar. Esse é um medo. Mas o medo maior é da nossa grandeza. É de reconhecer a grandeza do Espírito. E uma terceira linha de trabalho envolve o gradual domínio da mente. O conhecimento de como funciona a nossa mente e o gradual domínio dela. Porque o espírito, ele é mais forte do que a mente. A mente ela é um instrumento a serviço do espírito. Porém, no estado de evolução em que a gente está, a maior parte das pessoas está à mercê da mente, não está governando a mente. Quando eu digo dominar a mente, não é você paralisar ela, né? É dominar a mente assim como se domina um cavalo. Veja, a mente é algo vivo. Então você não controla o próximo pensamento que você vai ter. Mas, assim como um cavalo, se você treinar bem ele, você sobe em cima dele, e aí ele está indo reto aqui, aí ele olha para o lado assim, ele se distrai com alguma coisa e você puxa a rédea e ele continua te levando na direção que você deseja. E com a nossa mente é a mesma coisa. Se você está usando ela como um veículo, ela vai tentar ir para a direita, para a esquerda, por conta das atrações do mundo, mas você puxa a rédea, né? E essa é a soberania do espírito. Então, no nosso projeto evolutivo, existe a ideia de que o espírito, uma hora ele vai governar a matéria, uma hora ele vai dominar a matéria. Dominar a matéria envolve ser soberano sobre a mente, sobre os impulsos inferiores. E uma mente desgovernada, ela produz caos no mundo. Uma mente desgovernada é um sinal de imaturidade, é um sinal de adoecimento. E aí, como podemos então dominar melhor esse aparelho que é a nossa mente e como funcionam os nossos pensamentos? Você já parou para pensar se a gente pudesse enxergar dentro da cabeça, como seria? Quem assistiu aquele filme Divertidamente, viu lá uma ilustração, né? Muito interessante. O filme foi feito por uma equipe, né, de psicólogos, filósofos, e eles construíram, né, como se fosse uma estrutura, assim, onde a mente tem lá uma central de controle, né, tem personagens, e tem lá um banco de memórias, e muito criativo, né, tudo aquilo. E aí hoje eu quero que vocês visualizem um esquema também da mente, um esquema mais simples, onde existem pensamentos de frente e pensamentos de fundo. Então pense que a mente ela é vamos visualizar na própria cabeça assim, né? Porque os pensamentos de frente a gente tende a sentir mais aqui mesmo. Os pensamentos de fundo eles são mais vagos, né? Eles são difusos e eles invadem a mente. Você já deve ter reparado que nós temos pensamentos que não queremos pensar. Então você está lá, tudo certo no seu dia, de repente vem assim, entra um pensamento negativo, né, na sua cabeça. E um pensamento de ódio, um pensamento de alto ódio, ou um pensamento de medo, né, e ele entra assim, de repente começa a formar uma imagem na sua mente, quase como que brincando, né, com a sua substância mental. E
Da mesma forma que existem pensamentos que nós não queremos pensar, mas eles aparecem na nossa consciência, nós também podemos, utilizando o livre-arbítrio, escolher pensar algumas coisas. Então, se eu falar assim para vocês, olha gente, agora pensa numa arara. Você está modelando aqui com a sua substância mental, no pensamento de frente, uma arara. Aí o fulano pensou numa arara azul, o outro pensou numa arara vermelha, o outro pensou numa arara, sei lá, de outra cor. Porque tão logo você coloca um pensamento na frente da sua mente, seu cérebro já começa a colorir ele com as lembranças, com as coisas que você associa. Mas nós temos uma grande capacidade de clareza quando trazemos o pensamento para frente. Quando eu escolho colocar o pensamento de frente, ao invés de deixar ele lá no fundo. E aí existem então os pensamentos de fundo. Os pensamentos de fundo, eles são de 3 tipos. Vou falar deles para vocês. O primeiro tipo é uma repetição mecânica de tudo aquilo que você viveu no dia, que a sua mente continua dando replay lá. Então você tem às vezes assim, um almoço gostoso, aí depois você come um brigadeiro, aí passa umas 2 horas e fala, nossa, aquele brigadeiro estava bom, hein? Podia ter mais um. A mente volta e dá um replay. E fica dando replay involuntário. Você ouve uma música, aí quando vê aquela música está tocando, ela volta para a sua cabeça. Às vezes você tem uma experiência que te choca, você vê uma cena incomum, e aí você também fica lembrando daquilo, fica voltando assim. Tá. Então é um movimento circular que acontece mecânico. Então, sobre o pensamento, sobre esse tipo de pensamento, nós não precisamos fazer nada. Ele não tem significado algum, a não ser uma digestão que está acontecendo ali e que aos poucos vai se dissolver. Então esse é o primeiro tipo. O segundo tipo de pensamento, de fundo, os outros 2, eles merecem a nossa atenção. Então existe um tipo de pensamento de fundo que vem dos nossos conflitos, de partes dentro de você que estão brigando, estão lá atritando. Desde uma coisa simples, como por exemplo, imagina que eu convido você assim, falo assim, olha, nesse sábado vamos dar uma volta lá no parque? Aí você, eu quero. Mas aí você lembra que tem alguma coisa no sábado. Aí enquanto você não resolve isso, fica um espaço ocupado no fundo da mente, onde essas 2 partes ficam colidindo. Mas eu vou ou não vou? Eu tenho que mandar mensagem, mas eu não sei ainda. E aí aquilo fica ali no fundo. Quando você para pensar, às vezes volta, às vezes vem para frente. E tão logo você decide falar sim ou não, aquele desgaste de energia se dissipa. E aí a energia toma uma direção. Fala, não vou. Ou então, não, eu vou. E aí acabou o conflito lá atrás. Mas esse é um conflito simples. Agora, existem conflitos que estão lá nos pensamentos de fundo que nós não queremos olhar. São conflitos ligados às nossas insatisfações com a vida. Então é uma insatisfação no trabalho, onde você se sente desencaixado, não vê sentido no que você está fazendo, quer um outro lugar. É uma insatisfação com o próprio corpo, com a saúde, com como você vem se cuidando. É uma insatisfação em algum relacionamento, que tem alguma coisa ali que não está funcionando bem, mas você não olha direito, e aí fica só lá, um vago conflito na região de trás da mente. Então, o trabalho que nós temos a fazer é puxar esse pensamento de fundo para frente. Ao invés de você brigar com o pensamento, que é uma estratégia automática, de tipo, não vou olhar, não quero ver, experimente trazê-lo para frente.
experimente trazê-lo para a consciência e enunciá-lo de maneira clara. E tem duas maneiras de você fazer isso. Uma é você escrevendo esse conflito. Você deixando, pega um papel, não vale digitar, que não tem tanto poder terapêutico. Mas se você pegar e escrever, dá voz assim para essa corrente de pensamento e você lê, já vai de alguma maneira organizar a sua cabeça. Mesmo que você não possa ainda resolver esse conflito, se você ver ele escrito, você já vai se sentir mais calmo, você já vai se sentir mais em ordem. Por quê? Porque ele veio para frente e aí você ali articulou ele em palavras. Então, o pensamento de fundo, quando ele está lá no fundo, ele está ainda num estado pré-verbal. Ele não está assim com as palavras organizadinhas, é como se as letras estivessem soltas. E viesse só um vórtice assim, de energia, com palavras e emoções juntas, né? E aí esse vórtice ele tem que ser organizado pelo eu consciente, pelo pensamento de frente. Esse conflito que fica lá no pensamento de fundo, ele tem muita energia. Se você não trabalha com ele, ele é capaz de drenar toda a sua energia física, sua energia mental e emocional. O caso da depressão, por exemplo, é um estado mental em que esse conflito ele permanece por tanto tempo, né, sem resolução e sem que o indivíduo consiga olhar de frente, que ele se torna quase como um buraco negro que suga a energia da pessoa. E são nesses núcleos de pensamentos que nós atraímos as frequências espirituais. Então, o tipo de espírito e de inspiração que nós temos vai ser determinado por essa vibração. Se existe um núcleo ali de negação, de medo, né, de ódio, de vingança, então isso, como um peso, né, que eu comecei falando, isso vai derrubar a sua vibração. Mas quando você passa isso para frente, quando você resolve olhar de frente para esse conflito e elucidar ele em palavras, você desmagnetiza esse campo negativo. Então, falei de uma estratégia, que é escrever. A outra estratégia é você falar. Mas essa fala não é para qualquer pessoa. Porque às vezes você vai começar a falar e a outra pessoa não tem condições de te ouvir. E ela vai ficar angustiada e às vezes vai querer te dar uma solução rápida. Vai querer te devolver aquilo que você está colocando. Ela não consegue te ajudar, né? Por isso que se uma pessoa é capaz de ouvir a outra, não falar nada, mas ouvir mesmo, com presença, né? Ela já vai estar ajudando. Se a pessoa estiver falando nessa intenção. Porque você tem que encontrar dentro de você um desejo pela clareza. Tem uma confusão dentro de mim. Eu quero a clareza. Eu quero a solução. Eu quero a liberdade. É essa intenção positiva que vai desenrolar esse novelo. Então, quando as pessoas se dirigem a uma casa como essa, em busca de ajuda, o que estamos fazendo é dando o espaço necessário para que esse novelo ele se desenrole. Depois que você tem já um tempo e uma prática de introspecção, pode ser que fechar os olhos e silenciar automaticamente também já traga um pensamento de fundo para frente. Né? E isso também por si só já tem um efeito organizador. Porque naturalmente
a nossa cabeça ela também quer se livrar da perturbação. Porque nós não somos treinados a silenciar. Nós somos treinados a ter um momento do dia para fazer essa higiene, né? A gente vai dormir entupido. A gente vai dormir com a cabeça toda cheia e aí então os pensamentos de fundo eles vão se acumulando. Principalmente aqueles que estão associados a emoções difíceis. A emoções de vergonha, né? A emoções que provocam o orgulho, a vulnerabilidade. Mas não tem outro caminho. Ou esse pensamento de fundo se torna uma clareza e você assume e reconhece, eu estou insatisfeito com isso, etc. Ou ele vai continuar lá dentro de você, drenando a sua energia e alimentando o ciclo vicioso do negativismo. Alimentando a ideia de que você não pode mudar aquilo, alimentando o vitimismo, né? Alimentando a ideia de que você está refém de uma determinada situação, quando na verdade você nunca está. Porque no nível interior você sempre pode buscar a sua liberdade. Mesmo que tenha uma sentença, né? Você está preso, né? Por exemplo, aquele exemplo bonito do Nelson Mandela, que ficou preso mais de 2 décadas, e aí depois perguntaram para ele, né? Se ele tinha raiva de quem prendeu ele, não sei. E ele disse assim, se eu nutrisse esse sentimento, eu ainda estaria na prisão. Então ele descobriu uma liberdade dentro dele, estando preso. Olha que condição contrastante, né? Então isso revela que a natureza do espírito é livre. O espírito é livre do corpo, ele é livre da matéria. Então nossa consciência ela pode acessar essa liberdade a partir de um desejo pela liberdade. Então esse material de fundo da nossa mente, ele é uma matéria-prima onde trabalhamos e ele sofre uma transformação. Então esse primeiro material de fundo é uma repetição mecânica, né, que invade a nossa mente. Um segundo são os conflitos, né, e tem um terceiro também. Esse terceiro diz respeito a fantasias que nós nutrimos ao longo do dia. Fantasias de como as coisas deveriam acontecer. Fantasias de como você gostaria que o outro se comportasse. E fantasias também negativas, né? Fantasias a respeito de medo e punição. Então, estou me lembrando aqui de alguns exemplos frescos. Recentemente eu dei um retiro e aí uma pessoa foi, ela é mãe, tem filhos lá pequenos, assim, 4, 8 anos talvez. E aí ela percebeu que quando ela estava indo para o retiro, começou a sentir culpa. Foi invadida assim por um sentimento de culpa e começou a fantasiar, a ter imagens, pensamentos que não queremos ter, de que aconteceu alguma coisa ruim com os filhos dela, porque ela estava indo no retiro. Então isso vinha de uma ideia de punição, né? De que ela não merecia aquilo, de que ela tinha que ficar lá, sempre disponível, né? Sempre cuidando. E aí essa fantasia invadiu a mente. Então, esse tipo de pensamento não é uma intuição, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu sonhei que o avião ia cair, será a minha intuição? Provavelmente não. A intuição ela não se manifesta assim, na forma de medo, né? Quando é um sopro da intuição, ela vem na forma de clareza, ela vem na forma de luz, ela vem de um outro lugar. E as nossas fantasias, elas dizem respeito àquilo que a gente deseja e àquilo que a gente tem medo. Então, outro exemplo assim, de fantasia são fantasias de triunfo, né? Você fantasiar que o outro um dia vai vir te pedir desculpa, né? Fantasiar que um dia aquela pessoa finalmente vai te reconhecer,
né? Que uma hora o seu chefe vai falar tal coisa, vai te promover, te dar um aumento. E essas fantasias, assim como os conflitos, né? Que é a parte 2, também drenam a nossa energia. As fantasias, elas nos distanciam da realidade. Então, lembro de uma paciente que ela tinha muita dificuldade de encerrar relacionamentos. E ela me falou assim: Léo, nunca terminei um namoro na vida. E aí, na época que eu atendia ela estava precisando terminar uma sociedade, né, que é mais sério que um namoro. Né? E aí a sociedade estava ruim para ela, já estava gerando prejuízo, só que ela não queria ser a pessoa que termina, né? Ela não queria carregar, entre aspas, essa culpa, mas ela estava carregando um grande problema, que era prejuízo financeiro, desgaste energético. E aí ela ficava fantasiando como que essa sociedade poderia acabar sem que ela fizesse nada. Então assim, será que se amanhã eu ficar doente, aí ele vai falar para eu sair da sociedade? Será que se eu falir, né, aí eu vou ter que falar para ele que eu fali, aí ele vai querer fechar a sociedade? Então veja que a nossa mente é muito criativa para ficar imaginando como que as coisas poderiam acontecer sem uma intervenção dela. E isso é uma energia desperdiçada, que poderia ser empregada na ação. E aí eu me dei conta assim, de quanto tempo, né, essa pessoa gastou esperando que isso acontecesse e de fato não aconteceu. Ela precisou reunir as forças dela e falar: não, eu não quero mais. E aí ela venceu esse padrão de nunca ser aquela que termina. Porque aí ela quis me dizer assim, que esse método dela funciona. Porque ela foi me falando dos todos os namoros que ela teve que ela não precisou terminar. Porque ela começou a... Aí eu falei, bom, por vibração, você também acaba construindo esse destino, né? Se você ficar, né, não tomar a sua ação e fica esperando o outro, uma hora também o outro enche o saco, né? E fala assim, bom, quem não quer agora sou eu. Então, são 3... como é que fala? Revisando agora. Então, o primeiro material é a repetição mecânica. Então, sobre esse a gente não precisa trabalhar, né? O segundo material são os conflitos, as minhas insatisfações, as partes em mim que estão brigando e pedindo atenção. Então, sobre essas partes a gente deve ouvi-las, ao invés de evitar pensar. Sabe, essa solução do deixa pra lá não dá certo. Você só pode deixar pra lá um conflito quando você já trouxe ele pra frente. Só é possível desapegar mesmo e falar assim, não, eu escolho renunciar a esse conflito quando não é um problema pensar nele. Agora, se você não quer nem pensar e se falar, deixa pra lá, isso se resolve sozinho, você está só escolhendo que o problema cresça. E aí o terceiro material são as fantasias. Então, essas fantasias também são um material muito rico para que a gente traga para frente, para que a gente escreva, né, para você ver quantas ilusões tem dentro da cabeça. As pesquisas mostram que pelo menos metade do tempo a nossa mente está fantasiando. Metade do tempo. Está fantasiando coisas bem distantes da realidade, coisas que deveriam ser, né? E esse lugar da fantasia, sabe assim, quando você teve uma discussão com alguém, aí depois você vai tomar banho e você fala assim, nossa, devia ter falado aquilo, né? Então, a fantasia é isso, né? É um deveria, já foi, já passou, e ela vem e te joga um pensamento de que deveria. São pensamentos que não servem à solução. São pensamentos que servem para te manter na mente e para não aterrar, né? Para não vir para a realidade. Então é isso, gente. Alguém quer me perguntar alguma coisa, dar algum exemplo?
diferença entre essa fantasia que a mente cria, que vai alimentando, e a esperança, a fé, a expectativa do tempo, do amadurecimento? Como é que a gente consegue distinguir isso? Sim, boa pergunta. A esperança, ou a fé, né, as coisas que vão assim nesse sentido, ela não precisa ter uma imagem definida. Então a fé, ela é um movimento assim, que seja feita à sua vontade. E eu estou conectado com o que tiver que ser, né? Desejando que tudo melhore, mas aberto ao que tem que ser. Então não há uma imagem definida. Na fantasia é bem clara a definição, né? De que eu queria que acontecesse tal coisa. Na fantasia não há uma conexão com o emprego da minha parte. Fantasio algo que é uma salvação. Né? E a esperança e a fé, elas são qualidades do espírito que não necessariamente produzem pensamentos de imagem. Ela produz uma disposição e uma entrega, né? Uma esperança de que a vida, uma esperança no poder de transformação da vida, mas eu só começo a fé quando eu sei que eu já estou fazendo o meu melhor. Então daqui para frente é a fé, mas até aqui é o que eu preciso fazer e é o meu melhor. Então a fé verdadeira nasce da percepção de que eu estou dando e fazendo o que eu posso. Enquanto que a fantasia, ela é alimentada pela passividade, ela é alimentada pela inércia. Pela ilusão mesmo. Pela ilusão. E essa fé, ela não gera uma energia? Ao invés de se dissipar a energia, ela gera uma energia que contagia e que vai trazer alguma coisa que você deseja. Sim, esse poderia até ser um tema para uma próxima palestra, que eu estou aqui falando do domínio da mente, né? E falando mais de trabalhar com essas coisas. Mas aí existe a parte positiva, né? Que é como usar os pensamentos de frente para imprimir no destino essa energia boa e potente que vem da fé e da intenção positiva, né? E de mobilizar essa intenção através da palavra, né? E através das imagens também. Por isso que aqui, quando a gente faz a visualização no início, muda toda a energia do salão, né? Não sei se vocês todos percebem, né? Assim, antes de começar tá um jeito, e são 5 minutos, 10 minutos, não sei, e a hora que termina a energia é outra, né? Simplesmente porque todo mundo configurou a mente numa mesma direção. E aí isso é algo para o futuro da humanidade, um momento em que a humanidade descobrir o poder da mentalização coletiva. Em algum momento a humanidade vai descobrir isso. O que acontece se juntar num estádio, né, sei lá, 20 mil pessoas e todas elas direcionarem o pensamento para uma determinada ação. É isso. Sonhos e fantasias devem ser. Oi? Sonhos e fantasias, sonhos que a gente tem de realização. Os sonhos, eles podem estar sim contaminados por fantasia, mas eles não se resumem a isso, porque você pode ter um sonho bem realista, né? Sei lá, você tem um sonho de comprar um carro, você tem um sonho de ir para os Estados Unidos, né? É um sonho bem real. Isso, mas aí você pode ter um sonho fantasioso também, que é, sei lá, de que seu filho seja de um jeito, né? Que seu marido seja de um outro jeito, e isso aí vai estar bem contaminado pela fantasia. Ok? Então vamos silenciar um pouco agora. Agora sim, se você quiser pôr uma musiquinha. Alinhe sua coluna, coloque as mãos sobre as pernas. Inspire, experimente soltar o ar pela boca
uma vez, soltando as tensões, permitindo que a energia recebida no dia de hoje possa ir circulando em você amorosamente. Você vai fazendo as pazes com você mesmo, permitindo que o que está no fundo da sua mente, o que está te incomodando, ou o que precisa ser dito, você autoriza esse pensamento de fundo a vir para frente. Deixe o seu coração falar e te mostrar onde estão as insatisfações. Não é ingratidão reconhecer uma insatisfação. É um ato de humildade. É um ato de procurar a verdade. Procurar a melhoria. Deixe que o seu coração mostre as suas insatisfações. Acolha-as. Acolha as insatisfações. Gostaria que isso fosse diferente na minha vida. O que acontece quando você permite que esse pensamento venha para frente? É importante afirmar a sua intenção positiva. Para a sua alma, você diz: eu quero ver, eu quero reconhecer os pontos escuros que precisam de atenção. Eu quero trabalhar em cima deles, porque eu sei que é isso que vai me trazer o preenchimento e a sensação de realização que o meu coração anseia. Mesmo que fira a minha vaidade, eu quero ver, eu quero reconhecer, quero ouvir a minha alma. Aos poucos, visualize um fluxo de energia dourada que entra pelo topo da sua cabeça, a suprema luz divina, a suprema inteligência. E nós vamos convidando a suprema luz a te ajudar a resolver esse problema. Você não precisa resolvê-lo sozinho, mas você pode evocar que a suprema inteligência atue através de mim, que a suprema inteligência atinja esses núcleos escuros das coisas mal resolvidas, das situações inacabadas, em que essa luz dourada vá aos poucos desatando esses nós, me dando a coragem necessária para cuidar de cada um desses nós, me dando a clareza necessária
para eu fazer a minha parte, para eu concentrar os meus esforços em mim e não me distrair com o outro, não me distrair com a história do outro, com a vida do outro, com os defeitos do outro. Que a Suprema Luz me inspire as forças espirituais superiores eu autorizo a entrada dessas forças espirituais no meu campo, na minha mente, no meu coração. Traga as duas mãos agora sobre o coração, sentindo essa região do seu peito e se comprometendo com ele. Querido coração, querida alma, eu me comprometo com a sua verdade. Eu vou levar você a sério. Não vou te trair, não vou te negar, não vou te esquecer. Eu dou nesse momento um espaço para você na minha vida. Visualize o acúmulo da energia dourada no coração. E essa energia assentada no seu peito. Aos poucos, relaxe as mãos, mas permaneçam ainda de olhos fechados para a continuidade aqui do passe.